Então vamos lá, pessoal. Questão 11. O FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. No laboratório, o núcleo de uma célula de uma espécie A. Então, uma célula da espécie A. Foi retirado e implantado numa célula ovo da espécie B. Então, uma célula ovo, ou seja, é um zigoto que ainda não entrou em divisão. Já ocorreu a fecundação, mas não entrou em divisão. Cujo núcleo havia sido retirado previamente. Então, retiramos aí o núcleo da célula B, desprezamos. Fomos lá com uma micropipeta, uma seringa muito pequenininha, microscópio, inserimos, aspiramos esse núcleo da célula A, desprezamos o citoplasma dela e inserimos aqui na célula B. Após isso, essa célula ovo se desenvolveu até a formação de um novo indivíduo. Esse novo indivíduo, ele tem as características de A ou de B? Ele tem as características de A, né? Por quê? Porque o DNA, ou seja, todas as informações genéticas estão aqui. Estão no núcleo aqui da célula no núcleo da célula A, da espécie A, que foi implantada nessa célula ovo anucleada. Ah, mas e o citoplasma, as organelas, o RNA ribossômico, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, obedecem às orientações do DNA, né? Então, é ele que vai controlar a síntese de proteínas e aí o indivíduo vai se desenvolver com as características de A. Certo? Entretanto, as mitocôndrias, então o núcleo é de A, e ele B. As mitocôndrias e também os cloroplastos, mas nesse caso aqui vamos pensar que se trata de um animal, ele não tem cloroplastos. As mitocôndrias e os cloroplastos, eles são o que a gente chama de organelas endosimbiontes, ou seja, é como se fossem organismos vivendo dentro de um outro organismo. Essa teoria, inicialmente era uma hipótese, foi proposta por Lynn Margulis, que é uma bióloga. Que antes da Lynn Margulis propor isso, falava-se que a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos foi por complexidade progressiva. Então, que a célula foi ficando cada vez mais complexa e aí surgiram as mitocôndrias, como local onde ocorre a respiração celular, né? Lynn Margulis fez uma análise minuciosa das mitocôndrias e percebeu que elas tinham uma dupla membrana, sendo que a membrana externa é muito semelhante à da célula eucarionte e a membrana mais interna é semelhante à das bactérias. Outra coisa que ela percebeu, que a mitocôndria tem ribossomos próprios, iguais aos das bactérias, ou seja, ribossomos menores. Outra coisa que ela viu, a mitocôndria ela tem um cromossomo próprio, então ela tem o próprio DNA, igual às bactérias. Qual foi a proposta dela? Que, num passado, aí lá durante a origem da vida, uma célula fagocitou a outra e elas passaram a viver em simbiose. Essa celulona, que era uma fermentadora, ela ia oferecer o abrigo para as células endossimbióticas, em contrapartida, as células endossimbióticas forneciam energia para ela, no caso da mitocôndria. No caso dos cloroplastos, forneciam alimento, né, pela fotossíntese. Ok? Então, são organelas endossimbióticas que têm cromossomo próprio, DNA próprio.
Então, se eu fosse fazer uma análise das mitocôndrias desse indivíduo, eu ia encontrar mitocôndrias relativas à espécie B. Porque as mitocôndrias elas não são produzidas por DNA, elas se reproduzem. As mitocôndrias elas se reproduzem por divisão mitocondrial, divisão celular, né? Que é como se ela fosse uma célulazinha própria, uma celulinha procarionte, vivendo dentro das nossas células eucariontes. Muito interessante, né? Vamos ver a resposta aqui que o livro propõe. Capítulo 6. Questão 11. Teria as características da espécie A, porque as características hereditárias são determinadas pelos genes presentes no núcleo das células. E ele deriva da espécie A. Beleza? Então é isso aí. A gente fez só aqui um parênteses para relembrar também a teoria endossimbiótica da origem da célula eucarionte. Beleza?